Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula do módulo 4 e nessa aula você aprenderá tudo sobre grid. Então vem comigo! O grid ou grade em tradução livre é um sistema com linhas para organizar layout, e os layouts podem servir para impressão, como cartão de visita, panfleto, revistas, ou para tela, como um post para rede social, uma página web, aplicativo ou outras interfaces de usuário. Imagina então que você tenha que arrumar a sua mesa de trabalho. Você redistribui os objetos nessa mesa e em um determinado momento chega à conclusão de que você alcançou a harmonia e o nível de organização que desejava. E sem que você tenha percebido, praticamente de maneira inconsciente, você buscou relações entre todos os objetos da mesa, né? Como se houvessem linhas invisíveis entre eles. E é praticamente assim que funciona o grid. O grid tem a função de trazer estrutura de maneira consciente e consistente. Mas não pense que o grid é limitador, muito pelo contrário, ele nos ajuda a dispor da melhor forma o nosso layout. Ele será uma diretriz em seus projetos, mas com todos os conhecimentos que você adquiriu até aqui, você sempre saberá como quebrar a regra para atingir aí os seus objetivos de comunicação, certo? Então vamos falar agora sobre a anatomia dos grids e como elas funcionam. Então aqui primeiro a gente tem as margens, né, que a gente viu aí na aula passada. Depois nós temos as colunas, né, que são seções verticais, e elas nada mais são do que o espaço gerado aqui entre duas retas, certo? E no grid modular, as colunas nos ajudam aí a posicionar objetos horizontalmente. Depois nós temos as linhas, né, que são o oposto das colunas, então elas são seções verticais, certo? E elas nos ajudam aqui a posicionar objetos verticais. Depois nós temos os módulos, né, que são unidades aí fundamentais nos grids modulares, e eles nada mais são do que o espaço formado aqui entre linhas e colunas, certo? Eles são geralmente usados aí como unidade de medidas de layout, certo? Por exemplo, este módulo ocupa 6 módulos em linha ou 3 módulos em coluna. E depois nós temos o gutter, que nada mais é do que o espaço que separa aqui as linhas das colunas. Os gutters são utilizados para diminuir a tensão visual de um layout, né? Porque eles abrem espaço aqui para novas coisas acontecerem. Eles nada mais são também do que o respiro visual, certo? Tendo a anatomia do grid em mente, como então você deve aplicar aí nos seus trabalhos, né? Nos seus projetos. Antes de criar um grid específico, né? Ou uma base para você começar a trabalhar, procure solucionar essas seguintes questões. Qual é o tamanho da página? Qual é a orientação? Quais são as limitações das margens de segurança? Né? E quando a gente fala aqui em margem de segurança, a gente está falando de impressos, né? A margem que a gente deixa ali para o corte do material, certo? E a gente vai ver mais sobre produção gráfica nas aulas que virão, tudo bem? Mas seguindo aqui, a gente ainda vai questionar qual conteúdo será diagramado e para quem será diagramado, né? Se é impressão, web, aplicativo ou social media, né? Artes digitais. É texto corrido de uma revista ou uma capa de um livro, né? Isso também é importante. É um site portfólio de um fotógrafo com várias imagens grandes ou um portal de notícias com mais texto do que imagem, né? Essas questões são fundamentais na hora da gente criar o nosso grid, porque utilizando o grid da forma correta, ele se torna uma ferramenta poderosa aí e essencial na organização do nosso layout, certo? E como então a gente pode aí criar o nosso grid, né? Bom, tem várias formas de se criar um grid, certo?
próprio InDesign e o Photoshop tem o Guide, que fazem isso automaticamente, mas a gente pode também criar o nosso próprio grid da forma que a gente quiser, porque talvez projetos específicos precisem mais dessa versatilidade. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho como eu crio o meu próprio grid no Illustrator, né? Que talvez possa ser aí a forma mais utilizada pelos designers, certo? E ela é a mais utilizada justamente porque a gente tem aí mais versatilidade e mais facilidade em trabalhar. E se você não tem ou não sabe mexer no Illustrator, ou talvez você vá utilizar outra ferramenta, fica tranquilo, tá bom? Essa aula é mais para vocês verem como o grid funciona na prática, certo? Então vamos lá para minha prancheta no Illustrator, certo? Eu já estou com ela aqui aberta. Então, para criar o nosso grid, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um retângulo. Vamos centralizar aqui o nosso retângulo, certo? Ai, mas ele tá muito fininho ainda. Deixa eu aumentar um pouquinho ele, que eu acho que vai dar para vocês enxergarem melhor. Acho que assim tá ótimo. Criado o nosso retângulo, a gente vem em objeto, caminho, dividir em grade. Então, aqui na divisão, o que a gente vai fazer? Como a gente viu que a regra dos terços é interessantíssima para a gente organizar o nosso layout, então a gente vai se basear nela, certo? Então, aqui em linhas, a gente vai dividir em 3 e colunas também em 3, para formar a nossa primeira grade, certo? A gente pode até visualizar como vai ficar. Eu também quero adicionar guias. As guias também não podem faltar aí nos nossos projetos, né? Para nos direcionar. Então, eu vou criar aqui. Só que nessa forma de criar grade, né? De criar aí o nosso grid, como a gente vai precisar fazer isso 3 vezes, é melhor a gente agrupar aí todas as linhas que foram criadas para a gente não perder tempo depois, tá bom? Se a gente quiser trocar uma cor ou se a gente quiser ocultar ou excluir aí algum grupo, certo? Então, vamos aqui agrupar esse grupo de linhas e colunas. E esse aqui são os nossos guias. Com esse grid já daria para trabalhar, né? Aí com projetos mais simples. A gente tem aqui o nosso ponto de interseção para a gente utilizar a nossa regra dos terços, certo? Só que para um projeto mais específico, a gente talvez precise de mais módulos aqui no nosso grid. Então, a gente vai criar de novo um retângulo. A gente pode até trocar a cor aqui já desse retângulo, talvez um cinza mais claro, né? Um cinza mais clarinho. Aí a gente vem em objeto novamente, lembra? Dividir em grade. Só que dessa vez, como a gente está seguindo a regra dos terços, a gente vai colocar 9 aqui no número, certo? Visualizar como que vai ficar. Eu não vou adicionar guias porque a gente já tem aqui as nossas guias, tá bom? Talvez não esteja dando para vocês verem. Agrupei aqui também. Acho que eu vou colocar esse aqui um pouquinho mais escuro. Talvez um verde ou um vermelho, só para vocês conseguirem enxergar melhor, né?
Deixa eu trazer ele para trás. Ah, agora ficou melhor. Ok, vamos criar então aqui outro retângulo. Caminho, dividir em grade. Como no outro a gente colocou 9, então agora vai ser 27. Você pode visualizar como tá ficando, certo? Ok. Aí a gente agrupa. Vou dar uma suavizada nessas linhas, talvez. Deixar mais clarinho ainda. E trazer para baixo de todo mundo. E perfeito! A gente já tem o nosso grid aí completinho para a gente trabalhar no nosso projeto, certo? Você ainda pode e deve vir aqui e bloquear os grupos, né, que a gente criou, para não serem arrastados aí, né, ou mudados sem querer no nosso processo de criação, certo? São vários tipos de grid para você trabalhar. Nós temos o grid com uma coluna. Ele é utilizado, por exemplo, para textos grandes, corridos, contínuos, como livros, relatórios, etc. Ele é bem básico mesmo, formado aí por apenas um bloco de texto. Depois nós temos ainda o grid com duas colunas, né? Que ele é mais flexível que o grid de uma coluna só. Ele é ideal para você utilizar em projetos com texto em volume, né? Justamente pela repartição aqui em colunas, né? Depois a gente tem o grid com múltiplas colunas. Então aqui a gente tem ainda mais flexibilidade do que o grid com duas colunas e mais ainda, né, do que o grid com uma coluna, certo? Esse grid é ótimo para a gente utilizar em projetos massivos com muito conteúdo. E as larguras aqui não precisam ser limitadas, como nesse exemplo que eu coloquei, né? A gente pode utilizar colunas de larguras variadas, né? Esse grid é um dos mais utilizados, principalmente aí na criação de websites, jornais, revistas, catálogos, tabelas e muitas outras coisas, né? Que contenham um grande conteúdo, certo? Depois nós temos o grid hierárquico, né? Que como o próprio nome diz, é dividido aqui por zonas de hierarquia. Vamos supor, então, que a gente fosse trabalhar com um grid hierárquico em um jornal. Por exemplo, aqui em cima a gente colocaria a data, o nome do jornal, né? Talvez o tema. Aqui embaixo seria o título da manchete. Aqui talvez um subtítulo, foto, né? Aí alguma frase chamativa, uma frase de efeito aqui para nossa notícia. Aqui seria o conteúdo massivo, né? E aqui as disposições finais, né? Ali talvez um pouquinho do que vai acontecer na próxima página. E é basicamente isso. Você divide, né, aqui todas as devidas informações no tamanho correto, chamando a atenção do espectador da forma correta aqui em nosso projeto, certo? E por fim, a gente tem aqui o grid modular. Foi exatamente esse grid que a gente criou no Illustrator. Esse grid é muito importante e nos auxilia em grandes materiais gráficos. E é justamente os módulos aqui que nos proporcionam maior controle do conteúdo e dos espaços menores, certo? Estamos finalizando aqui então mais uma aula importantíssima, porque o grid nos ajuda demais, ele salva vidas, é importante aí no dia a dia de qualquer designer, certo? Mas não acabamos por aqui, porque na próxima aula eu vou te revelar técnicas de ouro do grid. Está imperdível, hein? Até lá!